Bom, vamos começar então, capítulo 3, que se refere a propriedades mecânicas dos materiais. Tá? Nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre ensaio de tração e compressão. Né? Para começar, vamos definir o que seria um material resistente. Né? Um material resistente seria aquele material que consegue suportar cargas sem sofrer uma deformação excessiva ou sem se romper. Né? Bom, e como que a gente consegue medir essa resistência de um material? Essa resistência do material, ela pode ser determinada através de métodos experimentais. Né? Então, a gente pode utilizar aí os ensaios, né, de tração ou de compressão. Né? Esses ensaios geralmente utilizam esse equipamento, né, onde a gente coloca então um corpo de prova e esse corpo de prova é submetido então à tração ou compressão, de forma que o equipamento ele consegue medir, né, qual é a carga necessária para a gente manter uma taxa aqui de deformação constante. Tá? Então aqui mais detalhado o nosso equipamento. Bom, então, né, com os dados do meu ensaio de tensão, de tração ou de compressão, a gente vai conseguir traçar um diagrama tensão-deformação. A gente tem dois tipos de diagrama, o de tensão-deformação convencional ou tensão-deformação de engenharia e o diagrama de tensão-deformação real. Então, falando um pouquinho sobre o diagrama convencional, né? No diagrama convencional, a gente utiliza a tensão nominal ou a tensão de engenharia, que é definida como a carga dividido pela área inicial. Tá? Então, a área da seção transversal inicial do meu corpo de prova. E a deformação nominal ou deformação de engenharia, que é dado pelo meu delta, ou seja, o aumento do meu comprimento, dividido pelo comprimento inicial do meu corpo de prova. Então, no diagrama convencional, sempre a nossa referência é a área inicial e o comprimento inicial. Bom, a gente tem aqui uma imagem, tá? De um diagrama de tensão-deformação convencional, e que é essa linha aqui de baixo. E aqui na linha de cima a gente tem o diagrama real. Tá? E esse diagrama é para o material dúctil, né, para o aço, e ele não está na escala. Tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha em um diagrama em escala real. Tá? Aqui no meu diagrama, no eixo Y, eu tenho tensão e no eixo X eu tenho deformação. Tá? Bom, o diagrama ele vai começar então com uma linha reta, tá? Que vai começar aqui na origem, né? Até esse ponto aqui que eu estou chamando de limite proporcional. Né? Nessa região, a gente vai ter uma relação linear e proporcional, tá? Entre a tensão e a deformação. A partir desse ponto aqui, né, do limite proporcional, a gente não vai ter mais essa proporcionalidade. Né? E por isso que a gente tem esse nome de tensão de limite proporcional. Bom, vamos dar uma ampliada aqui. Bom, a partir então desse ponto, né, do limite proporcional, a minha deformação ela começa a aumentar mais rapidamente. Tá? E isso vai causar o quê? Uma redução, né? Na verdade, uma diminuição da minha inclinação da minha reta. Tá? Se a gente comparar a inclinação aqui, ó, dessa região linear com a inclinação aqui dessa região, a gente tem uma diminuição da inclinação. Tá? Até a gente atingir um ponto aqui que é o limite de elasticidade. Tá? Então, nesse ponto, né, praticamente a gente está saindo aí da região elástica e a gente entra aqui na região plástica. Tá? Então, esse pequeno aumento aqui, né,
da tensão após o limite da elasticidade, né, fará então com que o meu elemento ele entre em colapso, tá? E ele se deforme então de forma permanente, né? Como eu falei, a gente está entrando na região plástica. Esse comportamento ele é chamado de escoamento, tá? E qual que é a característica dessa região de escoamento? A gente não precisa de um aumento da minha tensão, olha só, minha tensão agora se mantém constante, né? E eu continuo com a minha deformação. O meu corpo ele continua se alongando, né? Isso acontece aqui nessa tensão de escoamento. A próxima região é a região de endurecimento por deformação, tá? Então, após o escoamento, a gente vai precisar de um aumento da minha tensão, né? Ou seja, a gente vai ter que adicionar carga no meu elemento para que ele continue se deformando, né? A curva ela começa a crescer e a se achatar até atingir esse limite de resistência, que é a tensão máxima, tá? Então, essa tensão máxima aqui é o limite de resistência. Bom, até esse ponto, durante todo o meu ensaio, tá, a gente teve um aumento do meu comprimento, né, do meu corpo de prova, e a gente teve uma redução razoavelmente uniforme da área da seção transversal em todo o comprimento do meu corpo de prova, tá? Então, a minha redução diária ela foi uniforme no meu corpo de prova. Quando a gente entra aqui nessa minha última região, que é a região de fricção, né, a área da minha seção transversal ela vai começar a reduzir, mas essa redução ela vai ser uma região localizada, tá? Formando então o que a gente chama aí de fricção ou de constrição, tá? É o que a gente vê aqui nessa imagem, ó. Então, em um ponto localizado, a gente vai começar a visualizar essa redução da minha área, tá? E essa área ela vai se reduzindo até o rompimento. Então, com a redução da área, o que a gente vê? Que a carga necessária, né, ou a tensão necessária para manter a minha taxa aqui de deformação, ela diminui. Por isso, o meu gráfico ele tende aqui a se curvar agora para baixo, né, até atingir aqui a minha tensão de ruptura, certo? Então é o seguinte, como a gente está tendo uma redução de área, eu preciso, né, de uma força menor para ele deformar numa mesma taxa. Então, como a minha força é menor, né, e a minha área, para o meu cálculo da tensão, a minha área ela é constante, a minha tensão aqui diminui até a gente chegar aqui na tensão de ruptura. Tá? Bom, e no diagrama tensão-deformação real? Né? O diagrama de tensão e deformação real, ele utiliza o comprimento e a área da seção transversal real, tá? No instante em que a carga é medida. Tá? Então, a gente pode verificar aqui, ó, que inicialmente o gráfico ele tem um comportamento bem semelhante, né? Na região aqui de endurecimento por deformação, a gente começa a ver uma diferença, mas o comportamento aqui, ó, ele é semelhante, porque a gente tem um aumento, né, da tensão com a deformação, só que a gente pode ver uma grande diferença a partir aqui da fricção, né, nesse último segmento aqui do gráfico. Enquanto no diagrama tensão-deformação convencional a gente tem uma diminuição aqui da minha tensão, no diagrama real a gente tem um aumento até atingir a tensão de ruptura, né? Então, por que no diagrama real a gente tem esse aumento? Justamente porque a gente tem uma redução da minha área, né? Se eu reduzo a minha área, mesmo reduzindo aqui também
um pouco a minha carga, essa redução da área ela é maior, causando o quê? Um aumento da minha tensão, normal, né? E por isso a gente tem esse aumento aqui no diagrama tensão-deformação real.